Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ela em Cena. Eu sou a Suelen França, empresária, advogada e economista, e aqui nesse espaço a gente conversa muito sobre branding, sobre arquétipos, sobre empreendedorismo. Em cada episódio recebemos convidados que compartilham conosco a sua trajetória, seus símbolos e suas viradas de chave. E hoje o papo aqui é muito especial, nós vamos falar sobre comunicação e oratória. E para falar sobre isso, eu vou receber ela, que é especialista e é mentora no tema, a Miriam Prediger. Tudo bom, querida? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Bem-vinda. Miriam, tu tem uma trajetória admirável. Empresária com 21 anos de carreira, diretora de instituto, presidente de associação e ainda autora de livro. Quando é que tu percebeu que a comunicação ia ser o teu diferencial competitivo? Uma vez, Suelen, eu ouvi sobre a tecnologia do óbvio, que é a gente olhar para os nossos comportamentos, aqueles comportamentos que entregam o resultado que a gente deseja, e você replicar eles. E eu comecei a observar que tudo que eu tinha o resultado que eu desejava, ele estava ligado à forma com que eu me comunicava. Quando eu me comunicava com mais confiança, com mais segurança, com uma postura, uma apresentação melhor, eu tinha um resultado melhor. E aí eu comecei a entrar para esse universo. O que é essa comunicação? O que é essa oratória que diferencia profissionais? Então, o teu ponto de virada que fez tu empreender na comunicação foi essa percepção que tu teve? Foi quando eu vi que a comunicação é uma das ferramentas mais poderosas em qualquer negócio, qualquer ramo de atividade. Quando a comunicação ela é desenvolvida, os resultados são diferentes. Mudam os resultados. Incrível, né? Aqui no programa a gente fala muito sobre posicionamento, imagem e todo esse valor agregado à imagem. Mas eu acredito que a imagem é importante, ela comunica antes, mas se tu abre a boca e não te comunica, não tem oratória, perde todo aquele conceito que as pessoas tinham. É um conjunto, porque justamente a nossa apresentação, ela é a nossa linguagem não verbal e ela comunica demais. Então, muito mais do que as palavras que a gente escolhe, é a forma com que a gente fala. E é todo esse conjunto da tua apresentação. Eu falei que essa mulher, ela deve ter um armário lá, olha, com uns looks lindíssimos. Porque toda vez que eu encontro ela, ela tá cada vez mais linda. Mas justamente porque você cuida da tua apresentação. E isso é uma comunicação. A gente vai percebendo isso com maturidade também, né? Que boa chance dessas pessoas mais novinhas que hoje em dia, acho que com mais tecnologia, conseguem se dar conta disso antes. Às vezes eu penso assim, se no passado, que eu fui advogada novinha, com 20 e poucos anos, eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, né? Mas nunca é tarde, né, Miriam? Nunca é tarde, e eu também, eu penso muito isso. Por que eu não soube disso antes? Porque eu tenho certeza que eu tinha alavancado muito mais rápido os meus negócios, os meus objetivos. Que legal. E como foi essa experiência de estudar numa universidade fora do Brasil? É a universidade qual mesmo? Ohio, em Ohio, nos Estados Unidos. Trazer essa experiência para cá? Eu sempre tive um sonho de buscar informações fora. E aí eu descobri que em Ohio é a universidade reconhecida na área de administração. Então eu fui para lá, as aulas eram todas em inglês, só que daí a gente usava um fone tradutor, para quem não dominava, era o meu caso. Então, podia acompanhar tudo com o tradutor. E aí você vê que cultura influencia, mas esse ponto-chave da comunicação não adianta qualquer área, qualquer lugar do mundo, ele vai te diferenciar. Por mais que venha uma outra visão de uma cultura, onde que as ideias elas são mais amplas, onde que tudo se transforma assim maior, a prosperidade, eu percebi naquele ambiente que ele era maior, que as pessoas tinham visões mais grandes, onde que aqui muitas vezes eu, no meu universo, ficava mais limitada, de pensar menor, pensar, tem que dar o passo o tamanho da perna, então tu imaginava o que é que eu consigo, e depois que eu fui para lá, eu tive uma expansão de mente, eu entendi que não é o que é somente o que eu estou enxergando hoje, mas que pode ser um passo muito maior, se eu acreditar e trabalhar para isso. Que nem os ditados, né? A minha avózinha sempre dizia, sonha grande. É mais ou menos isso, Sonha grande que dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho sonhar e assim, pelo menos a gente, digamos que a gente alcance o médio, mas já tá legal. É que nem, por exemplo, o tema branding que a gente fala aqui.
é recente, né? E fora as pessoas já têm noção disso há muito tempo. Então eu imagino o quanto enriquecedor foi trazer esse olhar deles para cá. Demais. Foi uma virada de chave. Você falou que em viradas de chaves, realmente foi uma virada de chave na minha vida. Foi entender tudo que eu já conhecia, mas que eu podia ir mais além com o que eu conhecia. E quando a gente fala em comunicação, a gente fala muito em confiança e autoestima. E é justamente nesse momento que tu fortalece a autoestima, a autoconfiança, tu entende que tu é capaz de mais. E está tudo dentro da gente, porque a informação, o conhecimento, a experiência, ela já está conosco. Mas é a gente pegar isso, fortalecer, para a gente colocar isso na nossa comunicação e atingir os nossos resultados. Engraçado, né? Às vezes a gente vê profissionais assim que são excelentes, mas não conseguem vender tanto quanto aquele que às vezes domina melhor as técnicas de comunicação. Então, se puder aliar o conhecimento com a técnica, eu imagino que é um profissional imbatível, né? Uma das perguntas que eu sempre faço nas minhas palestras é: tu era da turma do fundão ou aquele CDF da frente? Aquele que sentava bem próximo do professor? Porque eu fui a vida inteira aquela aluna que sentava próxima ao professor, ou professora, e eu não falava muito, eu era muito quieta. Então, eu sempre ficava ali, anotando, prestando atenção. Mas, às vezes, aquele do fundão, que nem prestava tanta atenção, era o que mais se destaca depois na vida adulta, na vida profissional, porque ele já entendeu que o relacionamento é importante, que a comunicação é importante, mesmo que inconsciente, de forma inconsciente, ele já fazia isso. Porque, normalmente, aqueles que são os mais comunicadores da turma, os mais líderes, que têm mais coragem, são os mais admirados. E, na nossa vida adulta, acaba refletindo isso como liderança, como coragem de enfrentar, fazer o que tem que ser feito. Eu também era dessa turminha da frente, mais CDF, mas mais tímida para perguntar, né? Então, por isso que eu acho que precisava prestar muita atenção. Mas realmente, assim, a gente fala muito aqui da economia da imagem, né, no programa. E eu acredito que quando essa linguagem ela é intencional e com propósito, a gente está se vendendo e está... como é que eu vou dizer, a gente é percebido e consegue ter um valor agregado a mais, né? É falar com intencionalidade, exatamente. É a gente trago lá a minha foto de perfil do Instagram, é a mesma do WhatsApp, é a mesma da minha palestra, então eu vou reforçando a minha imagem, eu vou reforçando minha paleta de cores, para ir sempre cada vez mais lembrando, quem é a Miriam? Eu já vi em algum lugar. Quem é a Suelen? Eu já vi. Então vai associando e a gente vai trabalhando para reforçar. Porque a gente não pode esperar só que o universo ele traga isso para nós, a gente precisa fazer a nossa parte. Ou que viralize Viralize, exato. Não adianta um vídeo viralizar se você não continuar reforçando isso. Então, as redes sociais também é muito importante, né? E assim, sobre a questão do Instituto, né? O que mais te inspira hoje frente ao Instituto Poder da Oratória? Transformar vidas e negócios. A Sueli vai estar com a gente na próxima turma do Poder da Oratória. Isso. E, Suelen, a gente entra, todo o programa, eu chamo de programa de aceleração, porque ele é exatamente isso, ele é para acelerar os teus resultados. Nesse programa, quando todas as sessões são gravadas, então você vai ter lá a tua primeira apresentação e o decorrer do treinamento, vai tendo toda a tua evolução. E é nítido, quando chega no final, é outra pessoa. Porque a gente não só muda a forma de comunicar com as técnicas, mas internamente. Internamente é fortalecida a nossa confiança. Eu falo assim, confiança e autoestima. Elas são fortalecidas. E aí você tem uma mudança de mentalidade. Então eu não tenho mais medo de olhar para uma câmera, eu não tenho medo de ir para um palco, eu não tenho medo de posicionar, de gravar um vídeo e ser julgada ou criticada. Por quê? Porque a gente entende o nosso valor. A gente entende o propósito, a gente entende qual é o valor da nossa experiência, do que a gente está entregando, qual é o objetivo do que eu estou fazendo. E aí não é qualquer crítica, qualquer julgamento que vai te derrubar, que vai te parar. Com certeza. Porque elas vão vir. Muito. É natural. Nossa, se eu for olhar vídeos meus lá, quando eu comecei no Instagram, que eu disse, não, vou me obrigar a gravar vídeo. É horrível. Mas hoje já melhorou. E tem muito para melhorar.
Mas esse Né? vídeo, primeiro, é o vídeo que diz assim, o quanto que tu evoluiu. E se não fosse acontecer esse primeiro, às vezes com aquela insegurança, é que todo mundo passa por isso. Eu passei, todos passam por isso. A gente pode pegar aí um Silvio Santos, que é um exemplo de comunicador que nós temos no Brasil, que foi um exemplo. Ele, com certeza, quando ele começou, ele não tinha habilidade de quando ele terminou a carreira dele. E Pablo Marçal, enfim, a gente pode pegar qualquer um. É verdade. Todos passaram por essas etapas que a gente está passando, que a gente passou. E tu acredita que qualquer pessoa pode vir a ser um bom orador? Ou isso é mais da pessoa, da personalidade? Eu tenho certeza. Ah, Nós somos prova disso. Você me disse sim. que você me contou que era tímida e eu também. É uma habilidade. Falar em público, se comunicar, ser um orador é uma habilidade. E como qualquer outra a gente desenvolve, como andar de bicicleta, dirigir. Quando a gente vai tirar a carteira de habilitação, tu pensa, tem que trocar de marcha, vira à esquerda, direita. Depois, tu já, hoje... Nem pensa. Não, hoje a gente dirige fazendo maquiagem, se vestindo, pegando o celular, faz mil e uma coisa. Por quê? Vai no automático. E a comunicação também é assim, no começo tu usa as técnicas, bom, eu vou dizer bom dia, eu vou dizer boa tarde, eu vou olhar aqui, depois se torna natural. Vai pensando no que fazer depois. Daí vira uma habilidade, depois de treinável, porque precisa de treino, tão natural que nada te incomoda, vai no automático. Que bacana. Viu, gente? Tem chance. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre o evento da Miriam, que agora é dia 23, tá em cima, né, Miriam? Mas dá tempo ainda. Quem quiser aí desenvolver as habilidades de comunicação, que é essencial. Fala um pouquinho desse teu evento que vai ser. No dia 23 de agosto, a partir das 9h30 da manhã, nós vamos estar no Connect Hub, numa imersão onde eu vou trazer as principais técnicas da oratória. E lá, o que vai ser o diferencial desse evento? Que além das técnicas, a gente vai aplicar. Então, vai ser um dia para produzir, movimentar, produzir conteúdo, movimentar e já ter resultados. Uau. Eu vou levar tudo que tem da cereja do bolo, vou entregar nesse dia, que é justamente para as pessoas sentirem o gosto do resultado quando a gente aplica uma comunicação magnética, uma comunicação intencional para atingir os objetivos. E neste dia, nós vamos ter lá a Suelen, nós queremos presentear, podemos falar sobre isso? Vamos! Vamos presentear quem está nos acompanhando, a gente vai postar uma foto lá no Instagram deste dia, de hoje, daqui dos bastidores do programa, e quem comentar, nós vamos colocar as regras lá, quem comentar vai concorrer a 5 ingressos. Maravilha, gente. Ó, agora sim, agora tem que nos seguir, comentar e tá imperdível. Isso aí. E quem não ganhar os ingressos pode adquirir o seu ingresso, tem direito a um acompanhante. Quem compra o ingresso pode levar um acompanhante junto. Bacana. Nós não temos mais muitas vagas. Eu acredito que até o final de semana ele vai se esgotar, então corre, já vai lá e já chama, porque eu já reservei essas 5 e eu acredito que tem mais umas 10, tá? Mais ou menos por aí, que hoje tava fechando alguns que estavam pendentes. Correr então, corre aproveitar porque que tem esses aí de... É limitado. A gente não fez essa proposta, não era de um evento muito grande, porque nós temos a prática. Sim. Mas vai ser em torno de 100 pessoas. Então, tem a prática, não dá para colocar num ambiente muito grande. Todo mundo vai falar, todo mundo vai treinar. Todos. E assim, ó, não pode correr. A porta vai ser fechada, não tem escapatória, vai ter que fazer. Mas esse é o objetivo. Se não for assim, a gente não faz às vezes, né? Porque para desenvolver essa habilidade, ele passa por 3 etapas, que é o método que eu aplico, que é o método do autoconhecimento, que é a primeira consciência, é a técnica e, por terceiro, é a prática. Então, quem está indo pensando que vai levar um caderno e vai sair com um caderno cheio de conteúdo, vai se frustrar. Porque a ideia vai ter um conteúdo, mas vai ter muita prática, muita experiência. Porque é uma das etapas onde as pessoas travam, onde as pessoas não avançam. E lá, na interferência, na ajuda do colega, vai na onda e vai, dá certo. Bacana isso de poder levar alguém assim mais próximo, porque daí eu acho que a pessoa se sente mais à vontade, se solta, né? Exato, e aí você às vezes sabe daquele colega que está precisando, vem comigo. E lá já dá uma força. Aí um segura o celular do outro, já grava, já faz conteúdo, já dá tudo certo. Que bacana, que legal.
E também a Miriam, ela é autora de um livro que é Como Ser um Imã de Atrair Pessoas. Miriam, qual foi tua inspiração para escrever esse livro? O que, resumidamente, assim, ele traz de mensagem para gente? Esse livro, eu conto o que eu conto também nas minhas palestras. Então, foi uma forma de eu escrever, materializar também o que eu levo no conteúdo da minha palestra. E neste livro, eu entrego 22 passos. Então, tem uma receita do bolo para quem quer o conteúdo de comunicação intencional e comunicação magnética, porque elas caminham juntas. Quando você fala de forma intencional e de forma que cativa, magnética, tu tem um resultado muito mais acelerado. Tu caminha muito mais rápido para os teus objetivos. Então lá eu coloco como se fosse um mapa do tesouro. Uau. São 22 passos que, quando aplicados, não tem erro. São todos validados. Tem uma técnica, inclusive, que eu entrego lá no livro, que é a técnica dos 7 dias. Em 7 dias, para quem nunca gravou um vídeo, se aplicar aquela técnica, no 7º dia tu já começa a ter intimidade com a câmera e já sai gravando teus conteúdos com tranquilidade, confiança. Uau. É um passo a passo. Por que eu não li antes esse livro? Sueli, assim, ó, tudo começa na vida da gente, é aqui, ó, é aqui. Eu falo de técnica e a gente entrega muitas técnicas. Mas as técnicas, elas estão no YouTube, elas estão no ChatGPT, tá tudo lá. Não precisa nem pagar o curso para aprender. Agora, essa técnica, quando você aqui, ó, tu trabalha aqui e aqui, não tem erro. E praticando. E aí a mentoria, o processo da mentoria é esse. Tu vai lá e tu vai praticar. É muito mais o exercício de fazer, e por isso que a gente grava. A gente grava para ter o feedback. Porque nós, profissionais, vamos dar um feedback, mas o aluno também dá o seu próprio feedback. E é ali que a gente evolui. É muito ali, ó, vendo a nossa prática acontecendo. Não, e vendo o colega, né? Muitas Também. vezes, porque aí tu vê, olha como se posicionou, legal. Porque eu imagino que seja eu não sei, né, gente? Eu vou saber dia 23, porque eu estarei lá. Mas eu imagino que tem muita coisa por detrás. É o mental que tu falou, posição, o coração, respiração, gestos. Tudo comunica. Tudo comunica, exatamente. O primeiro passo é, antes da gente falar, o que nós vamos comunicar. E assim, ó, é desde a forma com que você levanta da cadeira. Você é uma palestrante, vou ser chamada para palestrar. Como que eu levanto da cadeira para ir até o palco? Porque ali as pessoas já analisaram se elas querem te ouvir ou não. Ali é a primeira impressão. É antes de tu pegar o microfone. E aí, no momento que tu pega o microfone, como é que você pega, como é que você olha para as pessoas, como que é teu rosto, a tua postura. Tudo isso já vai dizer se as pessoas vão querer estar contigo ou não. Posicionamento das mãos, né? Às vezes a gente não sabe o que fazer com as mãos. A pergunta que eu mais ouço, Suelen. Miriam, o que eu faço com as minhas mãos? Eu, como uma boa italiana... a gente gosta, eu gosto muito de gesticular também. E quanto mais aberto a gente for, mais espaço a gente ocupar, mais presença. E essa pergunta das mãos, talvez é algo que a gente pode entregar aqui, essa técnica. Vamos dar o uma que dica, fazer? pessoal. Porque a nossa mão, ela sempre vai comunicar o que a gente está sentindo aqui dentro. A nossa mão, ela desenha o que nós estamos sentindo. Por isso que eu nunca posso esconder as mãos. E a pessoa que esconde as mãos, coloca a mão no bolso, ou até mesmo, às vezes, ela deixa a mão assim, ó, reta. Aquela pessoa que fica ali reta, demonstra que ela está insegura. Ela não está confiante, ela não está tranquila. E aí, o que acontece? Eu não transmito credibilidade no que eu estou falando. O local onde que a gente deve deixar as mãos é sempre entre o umbigo e o peito. Fica aqui nessa região, quando eu estou em pé. E aí tem as técnicas que a gente chama, eu vou falar bem rápido aqui, dando um spoiler do que tem dentro da mentoria. Tem 2 posições que a gente ensina lá para fazer com as mãos. Uma delas a gente chama de mata-piolho, que é para nunca esquecer. Então é tudo bem criativo, são os nomes que eu dei para as posições. Ótimo, que nem quando a gente ensina criança. Né? Adulto, ele aprende com a repetição e nós somos crianças grandes. E a Suelen, o mata-piolho é eu juntar as 2 mãos aqui, ó, desta forma, e aí minha mão fica livre para eu conversar, para eu gesticular, mas ela tem um ponto de referência e serve também para fazer fotos.
Ou saboneteira, onde que a minha mão fica Assim, levemente. eu já vi bastante. Isso. Só que ela fica, ó, ela fica leve. O que que eu não posso fazer é isso aqui, ó. Eu não posso prender. E tem também a postura de poder, que é quando eu junto as mãos, que é muito usado por jornalistas, políticos. É uma pose muito boa, só que o que que acontece aqui? Quando eu não estou bem treinada, eu não estou confiante, às vezes o que que acontece? Eu viro isso aqui e aí fica horrível. Já vi também muito. Também já vi muito. Por isso Virou que eu falo, meme. começa aqui, exatamente, começa aqui, começa mata piolho, depois tu vai para a pose do poder, porque tu tá mais tranquila. Perfeito, viu, gente? Aproveitem as dicas. E tu dirias que o poder de atrair pessoas tem mais a ver com imagem? Eu até já sei a tua resposta, eu acho. Fala ou com a energia interna? Energia interna, tudo é a energia que a gente coloca. Não adianta, eu monto palestras e a minha promessa é que você vai ser aplaudido em pé. Mas o que que eu falo? Tu vai seguir todo o método e conecta muito com o emocional das pessoas. Mas se você não colocar energia na tua fala, não adianta. Chega no final, não tem. E aí tem técnica para a gente estimular a energia. Que a gente deveria ter feito antes do programa, mas que nós vamos fazer juntas lá no dia 23. Depois a gente vai mostrar para vocês pelas redes ali, né? Para quem não puder comparecer. A gente fala também muito aqui, Miriam, no programa sobre arquétipos, né? E que é uma comunicação simbólica. E eu sei que tu usa os teus arquétipos, né, no teu método, mas às vezes a gente tem que explicar um pouquinho pro pessoal de casa, que não sabe, às vezes a gente não consegue diferenciar. Porque, por exemplo, uma amiga esses dias falou, o arquétipo da sereia. Eu, da sereia, que é mais simbólico, né? Mas só para o pessoal de casa entender. A gente tem os 12 arquétipos de Jung, que são muito utilizados no marketing, que é aquele do rebelde, o bobo da corte, a amante, a inocente, mas nós temos os mais simbólicos, que é do autoconhecimento, que daí entram os deusas, né, animais e tal. Então, tudo isso faz parte de uma comunicação inconsciente, do inconsciente coletivo, que já comunica muito antes da gente abrir a boca. Mas eu quero que a Miriam fale um pouquinho dos arquétipos presentes no método dela. No método Poder da Oratória, a gente usa a energia arquetípica, que é a energia dos arquétipos dentro da tua comunicação. Eu poderia simplesmente dizer, tu utiliza o humor na tua comunicação. Por quê? Porque a alegria é importante, as pessoas gostam de estar com pessoas alegres. Mas não, a gente usa, qual que é a energia arquetípica do bobo da corte? O humor. Então, a gente traz a energia dele, a forma de comunicar dele, de cada arquétipo, para dentro da comunicação. Como é que ela funciona na comunicação? A do bobo da corte, o humor, a alegria, algo mais descontraído, mais tranquilo. Por quê? Quando tem uma comunicação mais tranquila, mais alegre, é mais gostosa, é mais magnética. Sim. O mestre, por exemplo, que lembra o professor. Então, a energia do mestre, como é que é? É quando você diz assim, anota aí. Fica atento a isso aqui é importante. Então, você remete à didática do professor. E quando eu falo, anota aí, eu estou trazendo isso aqui é importante. E a pessoa, às vezes, vai lembrar justamente desse ponto. Então, é como se eu pegasse um canetão, um marca-texto, e grifasse a minha fala. Eu grifo a minha fala usando a energia dos arquétipos dentro da minha comunicação. Bacana. E aí entram todos eles. Mas aí vem mais assim do arquétipo que a pessoa já tem aquela personalidade, ou a gente consegue modular também? A gente usa de forma intencional, porque nós temos todos eles, mas nós sempre temos os predominantes. E aí, qual que não é predominante em mim e eu preciso desenvolver? Porque ele é importante, talvez porque eu busco. Por exemplo, a energia arquetípica do líder. A do guerreiro é uma energia que tem que estar presente no líder, porque o líder ele tem que trazer aquela força, aquela confiança de vamos fazer. Porque o líder que tem dúvidas, o líder que não toma decisões, o líder que não transmite aquela confiança, aquela força, ele não vai ser admirado, ele não vai influenciar, ele não vai ser seguido e automaticamente ele vai ser um líder frustrado. Então, se eu sou líder e eu não tenho desenvolvido a energia do guerreiro, eu preciso desenvolver. E aí tem estratégia. Como é que tu vai usar? Quais são as expressões que o guerreiro usa? Que o arquétipo do guerreiro usa? Então, a gente traz isso de forma intencional. Muito bom.
Linguagem intencional igual poder. Exatamente. É o que eu aprendi hoje aqui. Exatamente. E como tu gostaria que fosse lembrado o teu legado, Miriam? Como uma pessoa que impactou vidas. Lindo. Hoje, nesse meu segmento que eu atuo como empresária, eu já treinei mais de 10 mil pessoas. E não tem nada mais valioso para mim, mais gratificante do que quando eu ouço um depoimento de alguém e diz assim, Miriam, isso que tu falou. Às vezes é uma frase que tu falou, é algo ou algo que tu fez diferença para mim. Eu busquei tal coisa, eu mudei tal comportamento, tu me inspirou nisso. Para mim não tem nada mais valioso do que isso. Que lindo. Tu estás trabalhando no teu propósito mesmo. Dá para sentir isso. E quando a gente junta propósito com negócio, Sucesso. gente, ninguém segura. Ninguém segura mais. A gente está se encaminhando para o fim, infelizmente, né? Mas eu queria que tu deixasse uma mensagem, Miriam, para as mulheres que nos assistem e que têm medo de falar em público, mas que elas querem se colocar em cena, que elas sentem que é o momento dessa virada. Acredite em vocês, acredite em você. É o que eu sempre repito, acredite no teu potencial, valoriza o teu conhecimento, a tua experiência, porque isso é só teu. Ninguém mais tem o que você tem aí, passou pelo que tu passou. Então valorize isso, que esse conhecimento pode ajudar muitas pessoas. Dê valor e não ligue para o julgamento dos outros, porque alguém já está falando de você. Mesmo você não gravando vídeos, mesmo você não falando no palco, alguém já está falando de você. Então, dê motivos para que fale de coisas boas que você faz. Lindo, perfeito. Miriam, eu quero te agradecer imensamente por estar aqui, por nos enriquecer com o teu conteúdo. E convido novamente o pessoal de casa, vão lá na nossa fotinho, comentem, nos sigam para concorrer aí a esses ingressos. E se não conseguir, ainda existem alguns ingressos à venda, vamos lá, aproveita, nós estaremos lá. Isso aí, já vão encontrar nós lá. Obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigada, Suelen. E eu quero aproveitar para fazer um agradecimento especial para a REC Brasil, que é a nossa patrocinadora oficial, que é uma consultoria e assessoria empresarial especialista em renegociação tributária. Aqui embaixo está o contato deles. Até o próximo episódio.